pessoal? Sou Saulo Rocha, diretor comercial da Italina Volpe Planejados, e hoje a gente está aqui no mais um episódio do Pode Planejar. E hoje aqui eu tenho três convidados muito especiais. Estou aqui com o Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Saulo. Estou aqui com a Carol também, da Estúdio C, seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Saulo. Prazer estar aqui para a gente Acho. conversar um pouquinho de arquitetura, né? Isso aí. Estou aqui também com a Priscila Paz, seja bem-vinda, Pri. Obrigada, Saulo. E aí, pessoal, o que acontece? Estou aqui hoje, te convidou para um tema muito sensível, que é, a gente está sempre falando de móveis planejados, e aqui a intenção é falar com outros fornecedores, que a obra, se fosse só o móvel planejado, estava fácil para vocês, né? Mas ele envolve muitas outras coisas. Então a gente está aqui com o Lucas, que é da Altiva, que faz toda essa parte de gerenciamento, execução de obra, né? E estamos com duas especialistas aqui, ou então foi o que me disseram. Vamos ver. Vamos ver se elas conseguem tirar essas dúvidas e bater esse papo para, de fato, você que estiver em obra, em construção, com as dúvidas que normalmente a gente escuta dos nossos clientes, a gente passar um pouquinho de informação e vocês acabarem entenderem e fazer com que o projeto de vocês seja executado da melhor forma. Então vamos começar com uma dúvida muito frequente, meninas. Em que momento da obra a gente deve procurar a loja de móveis planejados ou autônoma, a pessoa que vai executar? É no finalzinho? É logo no início? É no meio? Como é que vocês normalmente orientam o cliente de vocês? Então, eu geralmente, quando eu faço todos os meus projetos, eu já faço a parte do planejado já envolvida todo ali desde o princípio, né? Então, tem todo um planejamento, tem toda uma compatibilidade ali de projetos, né? Então, no meu caso, ele já vem desde o início, né? Ele já vem pensado ali na hora que eu estou elaborando aquele projeto em específico, né? E eu acho que o quanto antes a gente pensar no projeto planejado, a gente consegue compatibilizar todos os outros profissionais que vão estar dentro de uma obra, né? Marmorista, eletricista, bombeiro, pedreiro, né? Então, eu acho que aí, quando isso acontece, e aí o planejado vai correr bem, vai fluir bem e no final vai dar tudo certo. Porque uma coisa legal, só para complementar, que às vezes tem muito cliente que tem a dúvida, que é o seguinte: uma coisa é quando ele vai fechar os móveis planejados e outra coisa é quando vai instalar. Tem muita gente que faz a compra para definir alguns itens em paralelo, deixa ele, entre aspas, em stand-by, e vai mandar produzir daqui a um tempo. E também te ouvi, Carol, como é que você vê isso? E a pergunta que eu escuto, esses dias eu escutei essa pergunta de um cliente, seguinte: Saulo, vou me mudar em julho de 2026. Eu fecho o móvel planejado quando? Em março, em dezembro? Lógico que não é sempre muito específico, mas quanto tempo que você vê assim pra gente estar executando? Ô, Saulo, eu acredito que a arquitetura a gente tem que ter planejamento. Eu sempre falo isso lá no escritório, né? O projeto, ele é um documento onde a gente vai ter o planejamento. Quando a gente consegue pôr tudo na ponta do papel, entender como que vão ser esses custos, ter essa programação de tempo e financeira, eu acho que a gente consegue ter um resultado lá na frente satisfatório, evitando, assim, ter que refazer coisas. Por exemplo, na hora que a gente faz uma reforma de uma cozinha, nesse primeiro momento a gente já tem que pensar nos móveis, porque vai impactar a profundidade de bancada, posicionamento de chumbador que vai entrar essa bancada para não dar problema do cooktop que a pessoa escolheu, de não dar para encaixar onde a pessoa... Cuba, que às vezes precisa de uma profundidade maior, né? Dependendo Isso, do dependendo modelo. da torneira Isso que é a o que gente mais vai usar. acontece. Né, Lucas? É chumbador no vão de cooktop ou na cuba. Isso é a coisa mais comum do mundo. Tomada, por exemplo, a tomada independente para o forno elétrico, que vai estar a determinada altura do micro-ondas, da coifa. Então, se a gente não pensa no móvel planejado lá no início, toda essa parte do projeto executivo vai ficar meio solta. E aí, na hora que a gente for instalar esses móveis, aí vai começar tendo que fazer as gambiarras. E o que a gente não quer, né, Lucas? Quer É gambiarra fugir nas sempre. nossas obras. E assim, e ter custo, né? Porque eu falo muito isso, que você pegar uma coisa para refazer é você dobrar aquela investimento. atividade, o investimento, Sem né? dúvida. Pra gente, assim, é muito mais fácil entrar numa obra que já tem aquele projeto todo mastigado e querendo ou não, o móvel planejado é quase que é o fim, é o ponto final mesmo da reforma que a gente dá início lá Isso na que eu ia te Altiva. perguntar, porque assim, tem algum processo, porque assim, é óbvio que a instalação é no final.
tem algum processo que você acha interessante fazer em paralelo ou não? Pô, no que eu fechei a obra, aí sim começa a instalar os móveis planejados. Ou tem alguma coisa que você vê? Porque normalmente quando tem muito cliente que está com pressa, e aí ele quer andar Embola vários serviço. fornecedores juntos. Uhum. E isso fica complexo para todo mundo, porque um vai embolando um pouco ali com ele. Sem A dúvida. gente tem que atender a necessidade da pessoa, mas a gente fala que o ideal é isso. Às vezes As dá, etapas, às né? vezes não. Tem alguma coisa, assim, não, Saulo, se executar em paralelo não me atrapalha ou não. O ideal mesmo é finalizou a obra e aí sim entra o planejado. Eu gosto de separar. Eu também Acho gosto. importante a gente ter essa parceria de a consulta ao planejado durante a execução, durante alguma instalação é importante, mas execução primeiro, planejado seguinte, e aí depois a gente ainda volta para um controle final de pintura, de Último detalhe, retoque, aquele né, último Luiz? retoque para entregar para o Isso é cliente. interessante, porque a pintura final, eu acho que é É, legal ela ter o retoque final, porque Isso é instalação de móvel, cortina, é. pode ser que é uma coisa muito sensível ali, né? Uma sem mão um dúvida. pouquinho suja, que a pessoa apoia na parede, aí vai ficar aquela mão lá Exatamente. marcada. Eu também acho interessante. Sempre a última demão entrar após instalação de móvel, pós-cortina, né? É Eu aquele. também, eu sempre entro com o planejado no final, né, depois que a obra já está pronta, porque realmente a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A obra tem que estar limpa, a obra tem que estar sem umidade, né? Porque senão a gente entra ali com planejado até Uhum. para entregar o material, né? Uhum. Que é uma coisa importante, né? Então o ambiente tem que estar todo propício para aquilo, né? Não adianta estar em obra, um monte de profissional ali, entrar o planejado e aí é até perigoso, né? A gente entende que o cliente fica ansioso, que ele está naquela ali de querer mudar, mas aí a gente tem que segurar um pouquinho É. também, porque tem profissionais circulando ali, vai que cai uma ferramenta em cima, né, do planejado ali, aí estraga, tem que repor, enfim. Então, eu acho que quando eu falo de planejado, né, com os meus clientes, eu falo que o planejado, ele não é só estética, né? Ele é muito mais. Ele é planejamento, ele é execução e ele é detalhamento. Eu acho que isso tudo anda junto para que lá no final a gente tenha, né, um planejado durável, funcional e bonito, né? Lindo, que eu acho que é o que no final o O que que o cliente cliente busca, quer, né? né? O que o cliente busca. E o nosso olhar, o nosso acompanhamento da gente tá ali, né? Já aconteceu de eu chegar em obra e não teve essa compatibilidade de, às vezes a gente chega No em, meio em do prédios de caminho. construtora, né, Carol? Que já tem ponto de gás, já É. tem ponto de água, né? Você não E consegue não dá mexer para em tudo, né? mexer. Tem coisa que o cliente quer de um jeito, mas você tinha que fazer uma Ou então baita até obra. às vezes um profissional que foi o próprio cliente de confiança dele ali que executou e ele não sabe, ele tem muito Lê o projeto. lê o projeto, né? É. Que é uma coisa muito específica. E aí, na hora que a gente chega, já aconteceu uma vez um caso de uma cliente minha numa cozinha, que o profissional dela, infelizmente, não olhou o projeto de hidráulica que eu mandei. Na hora que eu cheguei, foi a primeira coisa que eu vi. Tava O fora. ponto de água estava exatamente aonde que ia entrar o montante da marcenaria, né? Então, aí é o que eu falo, né? É muito mais, né? O móvel planejado, ele é muito mais do que tá ali bonito, né? É Sem toda dúvida. essa É uma cadeia, sequência, né? é uma E sequência. aí, quando tudo flui bem, desde lá de trás, eu falo que ele é o último a entrar. Mas tudo que Começa aconteceu com Ordem ele. toda, antes, Começa com né? ele. Tudo que É uma aconteceu cadeia que antes começa lá na faz com demolição, que. né? Vai passando Sim, pela obra sim. toda E na hora que até. chega na hora dele entrar, aí a gente fecha com chave E de ouro, é né? o que você falou, é uma cadeia, né? Porque quando a gente faz o estudo preliminar, onde a gente vai fazer, por exemplo, numa reforma, um estudo de layout, onde eu vou tirar uma parede, onde eu vou colocar uma parede. Muitas vezes o projeto de interior, o desenho que a gente está imaginando da marcenaria, que vai comandar essa demolição.
E aí, como que isso é importante, né? Essa cadeia mesmo, que é do inicinho ao final. Ele é a cereja do bolo, né? Mas começa tudo com E aí, tá ele. todo mundo ali alinhado, né? O Uhum. engenheiro, É. o eletricista, o bombeiro, né? O pedreiro. E eles têm que estar também cientes daquilo que está acontecendo. Sim. Um tem que entender o processo do outro, né? E aí é outro ponto que eu acho importante. A gente está trabalhando com empresas sérias, com É. profissionais competentes, tanto o Saulo da Italínia quanto o Lucas da Altiva, que tem toda essa equipe de pedreiro, enfim, de tudo, né? Uma empresa de engenharia. Então, isso eu acho importante também, né, Carol? Nossa, faz muita diferença. E Você faz entrar muita numa diferença. obra que você tem uma pessoa que está fazendo toda essa gestão, né? Assim, Porque senão um joga a culpa pro outro, no né? outro. Isso é muito aí comum. o eletricista joga pro gesseiro, que joga pro É. pintor, É. e aí chega no E final... no final, a culpa é sempre ou do planejado ou do pintor. E aí eu, Ou do dono da obra que tem que arcar com os custos. Exatamente, né? E geralmente aí eu é com falo ele. que hoje, né, É. o arquiteto está sendo a bola da vez, né? Na internet aí a gente está vendo um monte de influencer falando E um acha que a monte arquitetura é só um detalhe bonitinho, não entende e a falando um técnica toda monte por de trás. coisa e a pessoa não entende, né? Quando a gente fala que a gente é uma preferência nossa da gente trabalhar com a nossa equipe, com aquelas pessoas que a gente conhece, né? Eu deixo o cliente muito à vontade. Mas é claro que eu prefiro trabalhar com as pessoas que eu conheço, porque eles sabem a minha maneira de trabalhar, eles já conhecem como eu entrego o projeto. Então, outro dia teve até uma arquiteta que eu gosto muito, ela deu um exemplo muito interessante, né? Falando assim que quando a gente vai no médico, a gente precisa fazer uma cirurgia, a gente não escolhe a sala de cirurgia, a gente não Uhum. escolhe um enfermeiro, a gente não Verdade. escolhe o anestesista, né? Por quê? Porque a gente confia naquele médico. E na equipe que vem por E trás na dele, equipe né? que vai por trás dele, né? Então, eu acho que isso é importante, o cliente também ter essa confiança, né? Porque são muitos anos, né, Priscila, que a gente trabalha Há com esses muitos anos, eu tenho 20 profissionais. anos de estrada aí. E eu Já falo... vi muita coisa, Não Carol. é? Eu desenhava na prancheta. E a... Imagina isso. Você vê que essa conexão com a empresa que você já tem, eu vejo até isso muito lá, que o vendedor do planejado é o projetista. E muitas vezes o arquiteto, ele quer até o mesmo projetista. Sim. Então tem o projetista já te atende, você fala assim, ô Priscila, Carol, Sim. vai ser outro projetista? Eu não quero. Você já fala assim, não, mas peraí, eu já teve situações, falei assim, poxa, o projetista tal que me atende tá de férias. Uhum. Dá pra esperar. Tá pra Então, esperar. porque a pessoa já te conhece, É. ela já conhece seu gosto. Se ele vê algum detalhe, ó, é Não, isso e eu mesmo. acho que é importante, assim, que a pessoa vai entendendo o que é importante do seu trabalho. O que você não abre mão, o que para você é fundamental ali para o negócio sair bem feito. E porque são anos trabalhando, né, com aqueles profissionais. Então, Uhum. acaba criando essa aproximação, né? Eu vamos acho que é dizer. confiança. Eu acho que é Confiança. confiança e eu acho que, assim, eu acho que é uma troca mesmo, sabe, Carol? Porque ali, qualquer dúvida que eles têm, eles não vão adiante, sabe? É. Isso é importante. Eles ligam pra gente, olha, tá surgindo uma dúvida aqui e tal. Se não der pra gente passar na obra, se for coisa que a gente Uhum. consiga resolver ali, o que eu acho importante, entendeu? Porque às vezes a pessoa recebe o projeto ali e não entende, mas isso aqui é o que eu tô acostumada Eu a faço fazer. imagino fazer assim. Pode É. ser assim, eu Nossa já tô Senhora. habituada a fazer isso. E aí, a gente tem É. problema. Eu tenho muito cuidado enfim. gerenciando a obra de ter a visão do arquiteto dentro Uhum. da obra. Tentar pensar com a cabeça do arquiteto. Já que eu estou ali gerenciando um pedreiro, um Uhum. eletricista, um bombeiro, ele às vezes está pensando só no trabalho dele. E eu, como um gestor de obra, como engenheiro, enxergando o global, realmente tentando ver o projeto como um todo. Isso aí é muito importante. Eu acho que é uma parceria, né? tudo Eu acho tem que um engenheiro e porquê, né, arquiteto é uma gente? parceria, né? Demais. E tudo tem um porquê. Essa semana eu estava fazendo um detalhamento lá no escritório de uma cozinha que tinha uma lava-louça com uma profundidade um pouco maior, eu não tinha muito espaço para aumentar a bancada, eu criei um nicho da alvenaria. E aí eu criei um nicho, mas eu pensei, nossa, a conexão que vai vir ali do ponto de água com a lava-louça ainda vai jogar ela para frente. Aí eu joguei ela para a lateral desse nicho, essa parte hidráulica. E aí o pessoal da obra me ligou, que nunca tinha visto isso, mas tem um porquê. É. Não Uhum. foi, eu não tirei
de trás. Trás do- Eu precisava de fazer aquilo para essa lava-louça não vir para frente, não ficar na passagem. Então, muitas vezes, aí vai pegar uma empresa um pedreiro que não tem essa expertise de pensar o porquê. Não, isso aqui ela errou. Onde já se viu colocar o ponto hidráulico de lado, E às vezes faz do jeito dele. Vai. joga atrás, aí Faz o jeito. vai lá para frente, né? Aí entra o revestimento, entra o planejado, tudo. Na hora que você vai colocar a lava-louça, Pronto. 10 centímetros de Pois é. passagem. Uma coisa que a gente vê também muito assim, que é uma dúvida muito frequente, é o seguinte: o cliente vai instalar pedra na cozinha, né? Seja mármore, granito, artificial. O que vem primeiro? O que vocês normalmente indicam? É o móvel planejado? É a pedra? O que normalmente vocês gostam de fazer? Eu. Eu Podem coloco falar. antes. Isso para mim é antes, Vamos lá. com Antes, certeza. então tá bom Aham. também. Antes, claro. É, porque é uma parte suja, né, Priscila? Assim, que coloca Até- os chumbadores, pode gerar um pouco de sujeira para o móvel. Sim, até Exa- porque se a gente colocar um móvel antes, a gente não tem como colocar o chumbador. Pois é. E eu acho muito peso em Só pro cima do planejado, É. entendeu? Já aconteceu de cliente falar comigo, não, mas vai ser depois, porque foi orientado assim, não. Falei, ok, tudo bem, vamos fazer depois então. Mas, com a minha experiência que eu tenho, você depois vai ter que dar uma solução para isso. E não deu outra. É. Colocou o móvel lá, na hora que colocou a pedra, o granito, o móvel não aguenta. Aí teve que vir com o sócolo embaixo para Pra colocar poder o vir pezinho. com o rodapé para poder segurar E aí aquilo. segura na hora, segura alguns meses, um Não, e ano. foi engraçado, Daí sabe 2 por quê? anos o móvel Não, começa Lucas, a entortar. eu voltei na obra porque eu costumo passar de tanto tempo para ver como é que estão as coisas indo. E tava com as madeiras escorando aquele móvel. Eu falei, gente, mas está na hora de tirar. Não, o pessoal teve aqui e não vai... a gente vai ter que fazer realmente o reforço embaixo, porque realmente não aguenta, gente. Aí vai o chumbador, aquele com É. parafuso, que não segura É. tanto. Pode É ser diferente. móvel de 18 milímetros, 25 É, milímetros. não A pedra Não é feito pra isso. é Eu um item falo pesado, né? que Então, por segurança, eu coloco os chumbadores e eu compatibilizo a posição dos chumbadores com os montantes da marcenaria. Não, Isso é e assim, o móvel importantíssimo. planejado, você vai colocando ele em etapas. A pedra, ela vem inteira. E ele é muito mais pesada É. e o móvel planejado é muito mais sensível. Até se o móvel aguentar, na hora de você colocar... A chance de você danificar o planejado, instalando a pedra depois, é muito maior do que o contrário. Porque a Sim. pedra já tá ali. Você só encosta e parafusa ele na parede. Que é o contrário. Então, assim, ter essa facilidade, isso é bem legal também. E, pessoal, uma coisa também que é uma dúvida muito frequente do pessoal é o seguinte. Poxa, tem um quarto grande, quero ter um closet, vou fazer uma parede. Seja ela, pode ser no meio da obra de gesso, ou ela pode ser também nas costas do móvel, na parte de planejado. O que normalmente vocês preferem? Vocês preferem construir... Closet foi um exemplo, né? Mas nos projetos. Mais ela na estrutura do planejado, mais no da obra, depende. Qual que é a visão de vocês? Eu prefiro o móvel. Acho que a Aham. gente economiza espaço, a gente consegue estruturar, né? A divisória de gesso, a gente tem um inconveniente que quando ela vai fixar o móvel, a gente vai precisar de criar reforços para estruturar, né, Saulo? Isso é bem comum. E assim, eu até brinco, é até bom, porque bom que a pessoa investe mais no planejado do que na obra, entendeu? Aí eu já não concordo tanto. Aí não é bom. Mas isso que a Carol falou do reforço, é porque assim, muitas vezes a parede de gesso, para ela suportar, não falo nem só a parede, pode ser o teto também. Então, Uhum. você vai fazer uma instalação, um móvel no teto, ele tem que estar preparado, porque assim, o gesso em si, ele é mais econômico, mas ele tem também uma fragilidade estrutural. Então, ele é para compor ali. Eu acho que, no meu caso, depende muito. Por exemplo, se realmente for um closet, né, num quarto, aí eu uso o próprio móvel como Uhum. divisória, né? Principalmente quando o quarto é pequeno, É. né? Teve um Uhum. apartamento que a gente fez, inclusive, tinha um closet e o fundo do closet servia como painel da TV Aham. que dava para a cama. Tá? Então, aí eu acho que nesse caso a gente Funciona, né? funciona porque a gente tem
um ganho de espaço aí. Uhum. Mas, por exemplo, quando é um corporativo, mesmo a gente tendo dois móveis, mesmo sendo um de costas para o outro, aí nesse caso eu venho com a divisória, eu venho com Até pelo gesso, Isolamento até por causa de acústico. isolamento. Então, É aí uma- eu venho com o gesso, eu venho com a lã de rocha junto, para poder ter essa questão Sim. É um do ponto legal para se barulho observar. mesmo, sabe? E aí, sempre tendo o cuidado de saber da onde que na hora que o drywall está lá sendo feito, da onde que começaram os montantes, Uhum. sabendo que eles são de Deixar 600, marcado. 60 centímetros. Se a gente precisar de algum reforço, a gente já deixa ali pré-determinado. dentro. E eu sempre deixo, quando tem esse tipo de situação, eu sempre deixo a espera, né, dentro do drywall com folga, sabe? Sempre Entendi. deixo, às vezes, Uhum. 2 pontos, que pode ser que ali, na hora Por de algum motivo, na instalar, por algum fixação. motivo, ela teve que ficar um pouco mais baixa ou um pouco mais alta, para a gente ter uma margem aí Uhum. também para poder trabalhar. Então, eu E- acho que os dois casos são válidos. Quando a gente tem realmente uma residência, um quarto que a gente precisa. Agora, se é um corporativo, a gente tem que Depende muito do divisória projeto a aí. projeto também, igual você falou, tem que ter um isolamento acústico. Depende da necessidade, do A ambiente. função que É, vai vocês Exato. têm, ter, igual você né? falou, prefiro colocar o planejado, mas depende dessa situação. Por isso que esse planejar antes, ele é importante e entendendo essas necessidades. Um outro ponto também, meninas, que é o seguinte, eu e o Lucas, a gente tem empresas, né, e é muito frequente dentro dos nossos concorrentes, serem autônomos. Então a gente vê o marceneiro, os profissionais autônomos, e eu vejo que o cliente ele vê positivos e negativos nos dois aspectos. Vocês, nos projetos de vocês, qual que é a preferência de vocês? Vocês, Saulo, em determinado projeto eu prefiro trabalhar assim, mas em outros eu prefiro trabalhar com empresa. Como é que é isso para vocês? Vocês têm alguma preferência? Como é que vocês veem? O que que vocês veem de bom e lado positivo e negativo, né? Na hora de trabalhar com uma empresa um pouco mais estruturada ou com um profissional autônomo? Eu acho que a empresa é interessante que ela sempre vai dar um respaldo, né? São várias pessoas envolvidas, mas a gente sempre vai chegar a uma pessoa. Então, por exemplo, no Uhum. caso do Lucas, né, lá da Altiva, numa obra que envolve pedreiro, o eletricista, o bombeiro hidráulico, o gesseiro, o pintor. Imagina se a gente vai ficar falando com uma pessoa, com cada um desses autônomos, né? E aí, nesse caso, a gente lida direto com ele. Uma outra coisa que eu acho interessante, que eu sempre falo com os meus clientes, é a garantia. Então, quando você entra numa obra com uma empresa, você sabe que, pelo código, né, civil, assim, a gente tem essa garantia de 5 anos. Uhum. Que a gente sabe que pode acontecer. Por melhor que seja a obra, problemas podem acontecer. E você vai ter o respaldo, vai ter aonde bater lá, ô Lucas, olha só, aconteceu isso, vamos pegar, vamos resolver. E da mesma forma na loja de planejados, O que a né? gente vê muito lá, eu até cito de exemplo para o cliente, que às vezes ele fala assim, poxa, Saulo, eu fiz com um determinado, um autônomo, ou até com uma empresa, Uhum. mas a garantia é menor, mas eu fui na casa de um amigo meu que acabou de instalar e tá muito bom. O que eu brinco é o seguinte, falo assim, ó, é igual um tênis, você compra um tênis de uma marca muito legal, um tênis de uma marca muito ruim, quando você abre a caixa, os dois estão bons. Só É, que um dura muito mais tempo É. do que o outro. O é, móvel é a mesma coisa. Se um tem uma garantia maior do que a outra, é porque ao longo do tempo Aham. ele tende a durar mais do que o outro. eu prefiro 100% empresa. Uhum. E eu sou muito clara, com os meus clientes, eu explico para eles o porquê disso, sabe? Eu acho que uma empresa, igual a Carol falou, tem a garantia, tem o pós-venda, tem às vezes a facilidade de pagamento, que às vezes é um item importante, né? E o que que acontece também? Eu acho que quando a gente indica algum profissional para o nosso cliente, acaba também que essa responsabilidade vira nossa, Ela é coparticipativa É. ali, né? né? Então, é o que eu sempre deixo muito claro. Se o cliente tem as pessoas de confiança dele,
tudo bem, vai fluir do mesmo jeito, porque está com um projeto ali. Mas Desde eu que não respeite o posso, projeto, né? mas eu não posso me responsabilizar. Se der algum item errado, se ele executar alguma coisa errada, eu não posso virar e falar assim, tira tudo, volta tudo, porque está errado. Não, Ou muda isso, né? muda aquilo. Então, quando existem essas empresas, elas são idôneas, elas já estão no mercado há muito tempo, né? Então, eu deixo isso muito claro para o meu cliente, sabe? Igual, não adianta a loja de planejado, é claro que é totalmente diferente Do do autônomo. que o autônomo vai oferecer. É claro que tem aí A questão financeira impacta. profissionais. Porque normalmente, no seu caso, também deve ser. O Mas, autônomo, ele é um mas pouco mais vamos, econômico. Ele mas custa muito vamos, menor, né? Mas esse custo ele acaba refletindo assim, para a mas estrutura, se para a entrega você for final. ver, se você for colocar Na ponta do na lápis. ponta do lápis no final, acaba que fica Isso, as coisas ficam mais ou menos a mesma Não Eu coisa, falo que é sabe? porque normalmente a empresa soma todos os custos. Sim. O autônomo, o cliente gosta às vezes de ser enganado. Porque vai somando daqui, vai somando dali. Aí fica um profissional para trás que ele não pôs nessa conta. Fica a parte do serviço que não eletricista, tá. porque aí na hora de Aí você vai falar assim, colocar nossa, Ao tá. retoque depois do iluminação planejado, direta. no início não está incluso. E aí começa a ter um monte de extrinha que na hora que você junta isso tudo, sai no preço inicial lá de uma empresa. Eu já confirmei isso Sim. até com amigos que acabaram optando pelo autônomo. Uhum. A pessoa, não, eu vou gerenciar sozinho, eu vou ter um tempo. E aí eu faço um orçamento fechado e a pessoa, não, vou fazendo aos poucos. No final eu volto e aí? Mais E caro ou não mais é uma barato? coisa E simples, geralmente né? mais caro. Não, não Mesmo é. se for uma reforma pequena, Ela São dá muito muitas trabalho, coisas, envolve muita muita coisa gente junto ali, né? trabalhando. Principalmente quando é reforma, que a gente pega, às vezes, Cada imóveis aí surpresa, né? antigos que a gente vê. Eu reformei há pouco tempo um hall. E aí, na hora que a gente foi tirar o gesso, a luz ficava acesa 24 horas daquele hall, né? Eu falei, gente, coisa esquisita. Enfim, a luz estava ligada, tinha uma tomada alta, a luz estava ligada direto nessa tomada. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente encontra. E aí, qual foi o caminho? E aí tinha um mármore na parede que, como era uma construção antiga, eles não queriam tirar aquele mármore. Então, a gente teve que achar o caminho de que era essa fiação toda antes, por onde estava passando o conduíte, para a gente poder estar fazendo sem quebrar. Essa adequação, né? Enfim, essa adequação. E aí, isso é só com bons profissionais, é só com gente muito competente para poder fazer isso. Eu tenho um sabe? exemplo também, Priscila, eu estou fazendo os projetos de uns estúdios para Airbnb. Aham. E eu achei muito interessante que a gente sabe que manutenção dá, né? À medida que você está usando. Ainda mais para quando não é seu, né? E aí o Saulo, né, a Italínia que fez os móveis planejados, e aí eles disponibilizaram o número do saque. Então, a pessoa que está alugando tem essa possibilidade nessa aula De de fazer já a manutenção. direto, não tem que passar pelo proprietário, né? E normalmente o investidor, ele é um cara que está mais longe, assim, se a pessoa tiver 10 apartamentos, tu tiver que passar por ele, porque o que pode dar Não, o manutenção não é só o investidor quer ter planejado. tranquilidade. Pode ser o rodapé, pode ser o piso, É. pode ser qualquer coisa da obra. Se Aham. tudo for passando por ele Não, ele e quer porque- ter tranquilidade, porque ele tem outras coisas para poder e nesse tipo de locação, porque investir, né? normalmente, quando a locação convencional, quem filtra isso é a imobiliária. Uhum. No Airbnb, você não tem esse intermediador. É. Então, quem que filtra isso? Acaba sendo direto o consumidor. Então, isso é uma forma de facilitar. A gente fala, também tem que, a gente, tanto na locação, porque os móveis nossos, ele tem o tempo de uso. O tempo de uso e conservação e quanto de peso suporta, o que a garantia cobra, o que o cara não pode fazer, o que ele não pode jogar. E a pessoa colocar isso no contrato ou de locação convencional ou do Airbnb. Porque não adianta a pessoa fazer a locação do Airbnb, o cara que estiver usando jogar água no móvel, o móvel vai inchar, Sim. ele vai na garantia, ó, a garantia não cobre, e aí, não, mas eu não sabia, eu não fui avisado, quem tá hospedado, eu dou, não, mas aí fica naquele imbróglio. Quando você já tem isso bem acordado, são 5, 6 linhas que a gente coloca, fala Foi assim, uma cara, é dica isso. do Saulo. É isso. Coloca isso, ó, tá avisado. É O bem combinado não sai interessante caro. isso. Sim. E, gente, pra gente chegar nessa reta final,
Passou rápido, né? Foi mais rápido e mais tranquilo que vocês imaginavam, né? Não Eu- tivemos surpresas, né, Carol? Eu queria só que vocês falassem rapidamente, aí não entrando tanto em planejado, em obra, o que vocês veem de diferencial do trabalho, do escritório de vocês, na hora de vocês executarem o projeto. Fala assim, poxa, o diferencial lá do meu escritório é esse, porque eu faço isso, 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 e do meu é esse. Pra vocês falarem um pouquinho desse trabalho de vocês rapidamente, até para falar o que mais diferencia vocês. Difícil, né? É. Falar da gente. Então, olha, eu assisti semana passada uma palestra que me fez refletir muito sobre isso, sabe? E eu trouxe isso lá para o escritório, que a gente faz o projeto, e isso é uma coisa que a gente tem muito lá, que não é para a gente. A gente não quer que os nossos projetos, as casas, os apartamentos, os espaços comerciais virem showroom, né? Eu acho que a gente pensa no projeto pensando que vai ter vida ali dentro, que as pessoas estão colocando memórias, referências, vão se sentir bem, vão querer estar naquele espaço. E aí o nosso papel quanto arquiteto é pegar esse gosto dessas pessoas e da melhor forma possível, com as nossas informações técnicas, os nossos estudos mesmos, dentro disso, transformar da melhor forma possível. E pôr alma no negócio, eu Não acho tem que jeito. é isso. Tem um pouco de identidade de vocês, não tem não tem jeito. Eu acho que eu também tive nessa palestra que a Carol falou, realmente foi fantástica. Foi, né? E eu acho que é isso mesmo. Eu tô aí há 20 anos no mercado, eu vi muita coisa acontecer, né, de tecnologia mesmo, que foi aparecendo pra gente na arquitetura. E eu faço muito condomínio, né? Condomínio na parte de Portaria, salão de festas, portaria, espaço gourmet, área parte social, externa, né? piscina, a parte social do condomínio. Como eu faço também, faço residencial e faço corporativo também, como clínica, consultório, coworks, enfim. E eu sempre tenho muito desse cuidado, sabe? De logo no início, conversar com as pessoas, sabe? Porque eu acho importante a gente saber escutar o que elas têm para dizer para gente, né? Porque na realidade ali a gente está lidando com o sonho do outro, né? Porque sempre quando você começa alguma coisa na arquitetura, é um sonho, você está sonhando com aquilo. E eu acho que quando nós arquitetos somos contratados, eu acho que a gente tem que trazer boas experiências, boas memórias para aquele cliente, sabe? Desde a fase do projeto até na hora das escolhas do móvel planejado, papel de parede, adorno. Então, acho que tudo é um conjunto ali de experiências mesmo, tá? Ele tá chegando na loja, ser acolhido, tomar um café, comer, né? Servir um bolo. Ser Eu acho que prazeroso, isso né? tudo O processo tem que ser Tem que prazeroso, ser. não só a entrega É. final. sim, porque a gente Processo. sabe que o processo às vezes é doloroso, é árduo, sabe? A gente sabe que ali vão surgir problemas e a gente tem que estar presente para poder fazer com que aquilo minimize o máximo possível, sabe? Então, quando eu sou contratada, eu tenho muito esse cuidado, sabe? De estar do princípio ao fim com o cliente, respeitando as suas necessidades, respeitando o seu gosto. Claro que às vezes a gente percebe que a coisa não vai funcionar, então eu acho que a gente Tem que está ter essa ali sensibilidade, É né? nosso para papel poder, de como que a falar gente vai também, falar, né? ainda mais quando, né, no meu caso que eu lido com condomínio, que é muita gente dando, cada um ali Pitaco. numa ideia, e você tem que, no final eu sempre encerro a reunião falando, gente, já entendi tudo, vai dar tudo certo, no final vai ficar tudo ótimo. E realmente fica, sabe? Porque as pessoas foram escutadas, né? Elas tiveram uma importância ali no processo todo. Então, eu acho que hoje a arquitetura é exatamente isso. Eu acho que a arquitetura vai além da nossa assinatura, né? Como arquiteta. Ela é isso, ela é para você. É claro que a nossa experiência, a nossa bagagem, né? O nosso gosto também vai estar presente ali. Mas a arquitetura, eu acho que hoje é isso, é você viver a arquitetura, é você usar a casa como um todo, é você vivenciar aquilo, é ter alma, né? Aproveitar, o cliente entender que aquilo foi feito para ele. E que ele vai chegar ali, depois Se daquele reconhecer em cada processo espaço. todo,
ele vai se sentir bem ali, ele vai se sentir confortável ali, né? E é interessante que no final, né, eles falam muito obrigada, É. É né? O gratificante. final é o melhor, né? sabe? A entrega. Então eu acho que o nosso papel é esse, é trazer bem-estar, conforto, né? E tudo aliado à técnica, né? À estética, a planejamento, a detalhamento, enfim. E confiança no nosso trabalho, né, Sim. Carol? Porque eu acho que confiança, né, das duas partes é fundamental É. pro processo todo, né? Confiar no processo, nos profissionais que foram Que estão contratados. envolvidos ali, né? Deixar Todos, né? um pouco Eu acho com que a é isso. Eu sou gente. muito feliz na minha profissão. Eu amo o que eu faço com Dá pra ver. prazer. Dá pra ver pelo sorriso de Enfim. vocês. Então, Que bom que a gente fez É. arquitetura, né? Bom, minha filha, ainda mais eu, Carol, numa família só de médico, vindo pra arquitetura. Menina, chegando nessa parte final, agradecer vocês duas, o Lucas, mais um episódio aí do Pode Planejar. Foi um bate-papo bem leve, como a gente falou, né? Não tem muitas coisas que não tem certo ou errado, são pontos de vista que cada um, que depende do cliente, do gosto do profissional como um todo. E para você que gostou, não deixa de curtir, comentar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários também, ou pode entrar no @ da Italina Volpe Planejados lá no Instagram. O seu @ qual que é, Lucas? @Altivo Engenharia. O seu, Pri? @ Priscila Passo, _ Priscila Passo, _ @Estúdio Cearc. Show de bola. E mais pra frente a gente vai ter mais conteúdo, não deixe de acompanhar a gente não. Forte abraço!